Nação flamenguista, o Flamengo perdendo o jogo aí para o Cruzeiro de 2-1, né? O Flamengo não fez uma grande atuação. Também eu não vejo motivo para desespero, né? É porque se tinha um momento que o Flamengo poderia perder, era esse jogo para o Cruzeiro, né? Apesar, né? Que o Flamengo foi prejudicado pelos árbitros, né? Falta em cima de Bruno Henrique ali no lance do gol, mas isso aí passa despercebido, né? Depois do jogo começou a aparecer algumas notícias aí, né? E o Flamengo, né, tá atrás, tá conversando com João Félix, né? Pois é, o português, né, é bom jogador. A gente espera que realmente, né, quem sabe, né, João Félix possa vir vestir a camisa do Flamengo e dar alegria, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo, né? ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Minas levou lá para Uberlândia, né? Uberlândia. Mas ganhou o jogo lá também. E agora é o grande jogo, porque ele enfrentou um Flamengo que parecia, né, indomável, um Flamengo que parecia um time inacessível. Alguns jogos parece mesmo, aquele contra o Juventude, aquele contra o Corinthians. Então, e aí essa é a grande questão, aí virando para o lado do Flamengo. Porque o Flamengo perder um jogo, eventualmente, até é possível, é normal, mas o Flamengo perder o jogo como perdeu ontem, sendo inferior no jogo, sendo controlado pelo Cruzeiro, isso mexe na alma daquela torcida que estava muito tranquila, que estava muito à vontade, que estava muito confiante. Não, esse time vai, esse time... Aí, de repente, o Cruzeiro vem e fala assim, peraí, dá para ganhar do Flamengo jogando melhor que ele. Que o Flamengo tinha perdido outro dia para o Central Córdoba. Que é o adversário essa semana, né? Exatamente. Que vai jogar lá na Argentina. Que tinha feito o Central Córdoba fez uma boa partida no Maracanã. E assim como o Cruzeiro fez ontem, especialmente no segundo tempo, subiu marcação contra o Flamengo e assim controlou o Flamengo. E a maioria não faz isso por medo. Só que era uma derrota que, saiu, depois o Flamengo voltou a vencer. Ontem foi uma derrota que o Cruzeiro foi melhor. E isso liga a luz de alerta no Flamengo. É claro que, assim, o Flamengo é muito louco, porque mesmo numa semana em que ele deu uma aula de futebol no Corinthians, tinha gente reclamando do Felipe Luiz, né? Sabe? É difícil exigência entender. Alta, isso tem um lado bom também. A exigência alta, mas, cara... Mas às vezes exagerada, né? Corinthians, e os caras estavam ainda, porque isso, porque aquilo. Essa cobrança em cima do Léo Pereira, que é excelente zagueiro, excelente jogador, Léo Pereira. É algo assim, às vezes tem gente que espera Agora, a forma como o Flamengo perdeu ontem, você vai procurar entender. O próprio Felipe Luiz saiu do jogo dizendo, não, vou olhar agora o videotape para entender. Antes de pensar no próximo jogo, eu vou entender o que aconteceu hoje, porque ele, ao final do jogo, não estava entendendo. Essa é uma questão. Onde foi que o time dele falhou? Eu acho que falhou, acima de tudo, porque o Cruzeiro conseguiu ser mais intenso que o Flamengo. Essa é uma questão. O Cruzeiro conseguiu... E o Flamengo que poupou o time titular no jogo com o Botafogo da Paraíba para chegar forte no Cruzeiro. E não foi suficiente. O Cruzeiro ganhou numa estratégia de ser um time mais competitivo, mais forte fisicamente, que ameaçou o Flamengo, tanto no momento em que baixou a sua marcação no primeiro tempo. O Cruzeiro marcava mais no seu campo de defesa e assim abriu o placar, né? Uma bola roubada pelo Romero. Lucas Romero, ele roubou um passe que era do De La Cruz e aí fez falha do De La Cruz, o toque pro Caio Jorge fazer o gol. Isso marcando atrás. Golaço do Caio Jorge. No segundo tempo, o Cruzeiro sobe a sua marcação e da mesma forma ele consegue controlar o Flamengo. Então, é o Flamengo que é controlado nos dois cenários. Isso deve ter deixado uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz e da torcida do Flamengo como um todo. A gente estava falando da festa bonita, merecida, o Leonardo Jardim, o Gabigol, aquela interação legal com a torcida depois da vitória. E dá uma olhada nessa tela. Fazia quanto? Vocês têm ideia de quanto tempo que o Cruzeiro não vencia o Flamengo? Você tem ideia? Pelo brasileiro? Eu tenho quase 10 anos. Eu ouvi na transmissão. Primeira vez desde agosto de 2018. Como era o mundo na última vez em que o Cruzeiro havia vencido o Flamengo? 7 anos entre os grandes clubes brasileiros, o Flamengo foi o que mais cresceu em termos de administração, de títulos, de tudo, e o Cruzeiro foi o que mais caiu, no sentido de que
Esse é o tempo que ficou na Série B. Chegou no fundo do poço, chegou. mas está renascendo. Começou com o Ronaldo, né? Fez uma bela partida, um jogador que tem a capacidade de recuar um pouco mais, né, de inverter uma bola, de também finalizar de média distância. Ele não está brilhando, mas ele ontem funcionou bem para o time. Esse é meia mesmo, né? Esse é meia mesmo, meia que você espera de um meia. Um grande jogador. E aí, muito mérito do Leonardo Jardim, óbvio, né? Em tudo que está acontecendo no Cruzeiro, porque é ele quem banca a punição ao Dudu. E eu acho que a punição do Dudu, ela funciona internamente como exemplo, né? E aí tem o posicionamento diferente do Gabigol, que ele percebe, opa, não dá para adotar esse caminho aqui, é melhor eu buscar participar, ajudar o grupo, e ele ajuda o grupo, ele entra no jogo com o Vila Nova, joga bem, tem uma boa atuação, dá assistência. A bola estava batendo nele e voltando, porque ele precisou se adaptar a esse estilo. Agora, vendo o jogo de frente, sendo um segundo atacante, ele vai ter mais facilidade de se adaptar. Agora, do lado do Flamengo, para o torcedor rubro-negro, foi o gol mais doloroso já sofrido na gestão do Filipe Luiz. Porque além de tirar o Flamengo da liderança... No final do jogo, sem muito tempo para recuperar. No final do jogo, é um gol de um ídolo da geração atual. O maior ídolo da geração atual do Flamengo, do outro lado, marcando pela primeira vez, um sentimento que o torcedor rubro-negro sentiu uma facada no coração, hein? Total, uma facada no coração, até pela forma como o Gabigol sai do Flamengo, porque ele falou depois do jogo, eu saí por causa do Landim, a gestão dele não me quis, e queira ou não, a gestão do Landim tentou empurrar o Gabigol pela porta dos fundos. Ele acabou fazendo um gol ali decisivo na final da Copa do Brasil, e foi decisivo no confronto, mas... Temos muito isso aqui ano passado, Breler, muito. E eu, o tempo inteiro, eu achava errada a maneira como eles estavam fazendo. Foi vergonhosa a maneira como ele foi bicado para fora do Flamengo. Eu nem acho, Eugênio, que a torcida... Ele também teve os escorregões dele lá. O Flamengo lidou muito mal com um cara que é um ídolo. Mas eu nem acho... Teve erro dos dois lados, na minha opinião. Mas, a diretoria dele. Mas a diretoria errou pela forma. E nem acho que a torcida do Flamengo está sentindo falta do Gabigol ou Filipe Luiz. Uma decisão ali de encerramento de ciclo. Mas dessa maneira, o Gabigol marcando, e até não foi provocativo, foi respeitoso na comemoração, mas para o torcedor... O Arrascaeta também não comemorou, porque também foi lei do ex. Lei do ex, Mas para o torcedor do Flamengo, dói sofrer um gol do Gabigol dessa maneira, porque a idolatria que se tem por ele é muito grande. Não é um jogador, não é um ex qualquer. Futebol, né? Quem estava acompanhando o segundo tempo ontem podia imaginar, né? Tava na cara. Que os deuses do futebol iam escrever esse capítulo dessa forma. Que roteiro, hein? E o gol que o Cruzeiro já merecia àquela altura viria de um Gabigol que estava no banco de reserva. Sabe, são que coisas assim 42 do segundo tempo. Mas assim, estava meio que escrito isso. Na sexta-feira a gente falava aqui, grande chance do Gabigol fazer um gol, mesmo que o Cruzeiro não vença. É um jogo com a cara dele. Lembrei de uma coisa. Palpite artilheiro de sexta-feira. Senhor Breler e professor apostaram que teria gol do Gabigol. O senhor Eugênio e o senhor Abel Neto apostaram que não. Mas eu acertei só metade. Porque eu falei que ia ter gol do Gabigol. Né? Eu falei que ia ter gol do Gabigol, mas não ia ter vitória do Cruzeiro. Eu achava que não ia ter vitória do Cruzeiro. Sempre a gente acerta tudo, né? É verdade. Eu não lembro. Eu tenho memória fraca, assim, quando eu erro, eu não lembro. Quando acerta, lembra. Mas assim, e eu falo que foi o gol mais doloroso que o Filipe Luiz. Pessoal, a mídia discutindo essa derrota aí do Flamengo 2-1. Com gol de Gabigol, eu não acho que foi um gol tão doloroso assim. O torcedor flamenguista não gostou do desempenho da equipe, né? O Flamengo não jogou bem, isso é um fato. Alguns jogadores individualmente bem abaixo, né? O time no coletivo também não jogou bem. Mas eu sempre digo, né? Perdeu na hora que poderia perder. Agora vamos com foco, com força total para o jogo contra o Central Córdoba, né? Eu acho que é o jogo mais decisivo dessa semana, né? A gente sabia que em qualquer momento o Flamengo ia perder, faz parte, né? Nem sempre vai passar por cima de seus adversários. Só que depois da derrota aí, né, apareceu algumas notícias, né, Vender Casagrande, Paparazzo Rubro-Negro, né, Flamengo negociando com João Félix, pessoal, português, né, meio campo,
Para mim seria uma contratação de peso, né? O Flamengo já tem Jorginho, podendo chegar João Félix, né? Um jogador que, para mim, sem sombra de dúvida, é um excelente jogador, né? É um jogador que chegava ali para disputar o meio campo do Flamengo e dá uma qualidade esse meio campo, né? É claro, nesse momento, né? Como o Vene Casagrande falou aí, né? Ele recebeu informações, né? Informações vazadas, que o Flamengo abriu conversas, né? Com empresários do jogador, né? É uma pergunta que se fica, será, pessoal? Será que João Félix poderia defender a camisa do Flamengo aí no Mundial de Clubes? Eu não descarto, né? O Flamengo já tem conversas avançadas com o Jorginho. O Jorginho vai se apresentar ao Mengão, vai ser jogador do Flamengo. E agora o Flamengo abalando o mundo do futebol aí com essa informação, né? João Félix podendo vestir a camisa do Flamengo. É como Abel Ferreira fala lá no Palmeiras, né? Acho que quando o jogador é um jogador de peso, quando é um jogador que vai somar o elenco, acho que o treinador não precisa ser consultado se é para trazer ou não. O jogador é bom. O jogador chega para brigar por posição de titular, chega para acrescentar o elenco, sem sombra de dúvida, não precisa ser consultado o treinador. Isso aí é como o Abel Ferreira mesmo fala, né? Então, sem sombra de dúvida, né? 2 reforços de peso podendo pintar no Flamengo aí para o Mundial de Clubes. João Félix e Jorginho. O Flamengo, como eu disse, tem esse jogo decisivo aí contra o Central Córdoba. Para mim, o Flamengo tem chance sim de ganhar. Claro, não jogando esse futebol que jogou contra o Cruzeiro, né, pessoal? Precisa jogar aquele futebol que jogou contra o Corinthians. É porque é um jogo decisivo, é um jogo que é fora de casa, na Argentina, a gente sabe como é que funciona. A arbitragem nunca favorece. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo precisa jogar mais bola do que jogou contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, o Flamengo foi anulado. Individualmente, alguns jogadores bem abaixo, mas eu acho que isso aí não é motivo para pânico, né? O Flamengo vai conquistar a vitória aí contra o Central Córdoba, trazer 3 pontos, né, que dá tranquilidade para o resto da Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.